Você já ouviu dizer que quanto mais você economiza, mais rico vai se tornar? E se eu te dissesse que essa lógica, que parece óbvia, pode estar te prendendo à mediocridade financeira? Prepare-se, porque no vídeo de hoje você vai descobrir por que economizar menos pode ser exatamente o que vai te deixar mais rico no futuro. Aqui não tem conversa fiada. Vamos quebrar um dos maiores mitos da educação financeira. E se você chegou até aqui, já vou pedir uma coisa. Comenta agora aí embaixo a frase riqueza com menos, porque eu quero saber quem realmente entendeu o poder desse conceito e vai até o final comigo. Agora, pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que vivem a vida inteira cortando o cafezinho, deixando de aproveitar momentos, economizando cada centavo, mas nunca chegam a construir patrimônio, liberdade financeira ou independência de verdade? Elas ficam presas a uma mentalidade de escassez. Acreditam que acumular moedas é o caminho para a riqueza, mas esquecem de algo essencial. A riqueza nunca está no corte excessivo, e sim no investimento inteligente. Esse é o primeiro choque que muita gente não entende. Guardar demais pode ser um aprisionamento. A verdadeira transformação vem quando você direciona menos esforço para economizar centavos e mais foco para multiplicar reais. Agora, deixa eu te mostrar como funciona essa lógica. Existem dois tipos de pessoas quando o assunto é dinheiro: as que pensam em reduzir gastos a qualquer custo e as que pensam em ampliar os ganhos através de investimentos. A primeira vive em eterna prisão financeira, sempre limitada pelo que pode cortar. A segunda, mesmo economizando menos, acaba criando muito mais patrimônio, porque entende o poder dos juros compostos, do tempo no mercado e da alocação inteligente de capital. E é exatamente aqui que mora o segredo. Quem só economiza sem investir está, na prática, trocando liberdade por sacrifício. Quem economiza o suficiente, mas investe de forma estratégica, está trocando sacrifício por crescimento. Percebe a diferença? Agora, segura essa reflexão. Se você consegue economizar pouco, mas coloque esse valor em ativos que crescem, como ações, fundos de imobiliários, tesouro direto ou até mesmo um negócio próprio, o tempo vai trabalhar a seu favor. E é esse movimento que transforma pequenas quantias em grandes fortunas. Mas existe uma armadilha escondida aqui. A maioria das pessoas acha que está se organizando financeiramente, quando na verdade está apenas sobrevivendo. Por quê? Porque concentram toda a energia em cortar despesas e esquecem de construir ativos que geram renda passiva. Esse é o erro que transforma milhares de brasileiros em escravos do próprio salário. E aqui está a grande revelação. Você não precisa economizar tudo. Precisa aprender a direcionar menos para guardar e mais para investir em ativos que se valorizam ou geram fluxo de caixa. Mas calma, antes de continuar, eu quero te fazer pensar. Se hoje você guarda pouco, será que está investindo da maneira correta? Ou será que está apenas acumulando dinheiro parado que perde valor todos os dias com a inflação? Essa é a pergunta que separa o poupador do investidor. E presta atenção, porque o que eu vou te revelar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro. Agora que você já entendeu que economizar menos pode ser a chave para construir riqueza, vamos aprofundar no ponto que quase ninguém comenta: o poder da alocação estratégica do dinheiro. Pensa comigo. Se você consegue guardar um valor pequeno todos os meses, mas decide deixá-lo parado na poupança, você está, na prática, perdendo o poder de compra todos os dias. A inflação corrói silenciosamente o valor do seu dinheiro e, no longo prazo, o que parecia ser um esforço de disciplina vira apenas frustração. Agora, se esse mesmo valor pequeno fosse direcionado para ativos produtivos, como ações de empresas sólidas que pagam dividendos, fundos imobiliários que geram renda mensal ou até mesmo títulos públicos indexados à inflação, o efeito seria completamente diferente. Você teria um capital que não só preserva o poder de compra, mas também cresce ao longo do tempo. É aqui que entra a diferença fundamental entre o poupador e o investidor. O poupador acredita que a segurança está em acumular. O investidor sabe que a segurança está em multiplicar.
E multiplicar não significa assumir riscos loucos, significa usar a estratégia do dinheiro inteligente. Imagine isso, alguém que consegue guardar R$ 50 por mês e deixa esse valor parado em uma conta bancária vai, depois de alguns anos, perceber que esse esforço não mudou nada na sua vida. Mas uma pessoa que guarda os mesmos R$ 50 e direciona para ativos que rendem juros compostos, está construindo, pouco a pouco, uma máquina de geração de riqueza. É sobre isso que ninguém fala. A riqueza não vem do corte radical de gastos, mas da direção correta do capital. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais importante. A maioria das pessoas se prende a um pensamento limitado. Quando eu ganhar mais, aí sim eu vou investir. E essa mentalidade é o maior ladrão da liberdade financeira. Porque a pessoa nunca ganha mais o suficiente, e o tempo que poderia estar trabalhando a favor dela, através dos juros compostos, já foi perdido. Esse é um ponto que precisa ficar gravado na sua mente. Não é a quantidade que você economiza que vai determinar seu futuro financeiro. É a qualidade do investimento que você faz com o pouco que já tem. E aqui eu quero abrir um parênteses importante. Você já parou para pensar que pessoas que ganham muito dinheiro muitas vezes não ficam ricas? E sabe por quê? Porque gastam tudo no mesmo ritmo em que ganham. Elas têm foco no consumo, não na multiplicação. Enquanto isso, muitas pessoas com renda bem menor, mas com estratégia, conseguem construir patrimônios impressionantes. Isso acontece porque a verdadeira chave está em como você usa o dinheiro, não em quanto você ganha. E aqui entra a frase que está no título desse vídeo: economizar menos pode te deixar muito mais rico. Quando você foca em cortar tudo, você limita a sua qualidade de vida, cria uma mentalidade de escassez e no final acaba desistindo. Mas quando você cria um sistema em que uma parte, mesmo que pequena, é investida corretamente, você transforma o tempo em seu maior aliado. E é o tempo que multiplica, não o esforço de cortar cafezinhos. Agora segura o que eu vou te dizer, porque isso pode ser a virada de chave que você nunca ouviu em lugar nenhum. Toda vez que você corta um gasto, você está economizando uma quantia fixa. Mas toda vez que você investe, você está criando um motor de crescimento infinito. Ou seja, a economia sempre tem limite, o investimento não. E se você realmente quer entender isso, precisa começar a pensar como os ricos pensam. Os ricos não se preocupam com cada centavo que sai, mas com cada real que pode ser semeado em algo que gera retorno. Eles não gastam energia demais em microeconomias, porque sabem que o impacto real vem da multiplicação, não da restrição. Mas deixa eu colocar uma tensão aqui. Não significa que você deve sair gastando tudo e achar que investir é a desculpa para o descontrole. A disciplina financeira continua sendo a base. O que muda é a forma como você enxerga a utilização do seu dinheiro. Em vez de se preocupar apenas em cortar gastos, comece a perguntar: esse dinheiro pode ser usado para gerar renda futura? Esse valor que hoje parece pequeno pode ser transformado em um ativo? Se a resposta for sim, então você está no caminho da riqueza. E eu preciso insistir nisso porque é um ponto que quase ninguém fala na internet de finanças pessoais e investimentos. Quem vive apenas economizando nunca será livre. Quem aprende a investir, mesmo que pouco, alcança a liberdade financeira. Agora, vamos entrar em um terreno ainda mais profundo. Como aplicar esse conceito no dia a dia sem complicar sua vida? Você já entendeu que guardar pouco e investir certo pode ser mais poderoso do que economizar tudo e não fazer nada com esse dinheiro. Agora vamos descer mais fundo e aplicar esse conceito de forma prática, mostrando passo a passo como transformar uma estratégia simples em uma verdadeira revolução financeira. A primeira coisa que você precisa fixar é que dinheiro parado não trabalha. Ele só se desvaloriza com o tempo. Então, se a sua estratégia de vida está baseada apenas em juntar dinheiro sem investir, você já está começando a perder a corrida. Mas aí vem a grande virada de mentalidade. Não é necessário guardar muito. Você pode economizar menos, e mesmo assim, se direcionar para os investimentos certos, esse valor será capaz de mudar completamente sua vida no futuro. E é aqui que entra o primeiro pilar prático. A consistência supera o valor inicial. Poucas pessoas percebem, mas uma quantia pequena, investida todos os meses, tem mais impacto do que grandes aportes feitos de forma esporádica. Isso acontece porque a força dos juros compostos não está na quantidade que você coloca, mas no tempo que você deixa trabalhar. Imagine um cenário.
uma pessoa investe R$ 100 todos os meses, de forma disciplinada, em ativos que rendem acima da inflação. Outra pessoa, esperando juntar uma quantia maior, decide investir só quando tiver 5.000 guardados. Quem você acha que terá mais resultado no longo prazo? É claro que será aquele que começou pequeno, mas não parou, porque o tempo é o ingrediente secreto. E isso mostra uma das maiores armadilhas das finanças pessoais: acreditar que precisa de muito dinheiro para começar. Na prática, o que você precisa é de consistência e direção correta. Agora, deixa eu trazer um segundo pilar. Investir é mais poderoso que economizar, porque a economia sempre tem limite, mas o investimento pode ser infinito. Se você cortar todos os seus gastos, chega uma hora que não tem mais nada para economizar. Mas se você aprender a investir, não existe teto para o crescimento. O limite do investimento é o limite do mercado, e o mercado sempre oferece novas oportunidades. E aqui entra um detalhe que separa as pessoas comuns dos verdadeiros investidores: o entendimento sobre ativos. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira. Se você economiza menos, mas aprende a colocar esse dinheiro em ativos que geram fluxo de caixa, você começa a construir a famosa renda passiva. É ela que, no longo prazo, permite que você viva sem depender exclusivamente do seu trabalho. Agora eu quero que você pense comigo sobre a diferença entre cortar gastos e investir. Quando você corta um gasto, você economiza um valor fixo. Por exemplo, cortar uma assinatura de R$ 20 por mês. Esse é o máximo que você vai conseguir economizar. R$ 20 mensais. Mas se você pegar esse mesmo valor e investir, o retorno não tem limite. Esses R$ 20 podem se transformar em 30, 50, 100 ou até mais, dependendo do tempo e da estratégia aplicada. Essa é a diferença entre o pensamento de escassez e o pensamento de crescimento. E existe ainda um terceiro pilar que pouca gente fala: mentalidade de abundância. Quando você vive apenas cortando, sua mente se acostuma com a limitação. Você começa a acreditar que nunca pode ter mais, que nunca vai crescer, e se prende a um estilo de vida de sacrifício. Mas quando você direciona a energia para investir, sua mente começa a pensar em possibilidades, não em restrições. E isso cria um efeito psicológico poderoso. Você começa a enxergar oportunidades onde antes só via barreiras. Agora eu quero te mostrar a prática. Se você hoje consegue guardar apenas R$ 50, a melhor estratégia não é deixar esse dinheiro na poupança. A melhor estratégia é colocar em ativos que, mesmo com pouco, permitem crescimento. Pode ser um fundo imobiliário, pode ser um tesouro direto atrelado à inflação, pode até mesmo ser ações de empresas sólidas que pagam dividendos. O importante é que cada aporte, por menor que seja, esteja plantando uma semente de futuro. E deixa eu revelar algo que quase ninguém fala, mas que faz toda a diferença. A riqueza não se constrói no corte, mas na soma de pequenos aportes consistentes direcionados a ativos produtivos. O segredo está na constância, porque o corte é limitado, mas o crescimento não tem fim. E aqui eu quero que você reflita. Quantas vezes você já desistiu de economizar porque achou que era pouco? Quantas vezes você já pensou que não valia a pena investir porque o valor parecia insignificante? Pois é justamente esse pensamento que mantém milhões de pessoas presas ao salário. Enquanto isso, os que entendem a força do pouco constroem o muito. Agora deixa eu te dar a última chave dessa mensagem. Você precisa equilibrar duas coisas: qualidade de vida hoje e liberdade financeira amanhã. E a fórmula é simples. Não viva como um miserável cortando tudo em busca de uma falsa promessa de riqueza. Mas também não viva como um consumista sem controle. A regra é clara: use parte do que ganha para viver e parte para investir. E mesmo que essa parte seja pequena, ela será o motor da sua liberdade no futuro. Por isso, a grande verdade é esta: economizar menos, mas investir de forma estratégica é o que vai te deixar muito mais rico. Porque riqueza não é sobre quanto você corta, mas sobre quanto você multiplica. Não é sobre quanto você guarda, mas sobre quanto você faz crescer. E não é sobre viver limitado, mas sim sobre criar um futuro onde o dinheiro trabalha por você.
E se você chegou até aqui, eu quero que comente agora: riqueza com menos. Esse é o código de quem entendeu a mensagem e vai aplicar no dia a dia. Agora, antes de encerrar, presta muita atenção. Se você continuar vivendo apenas para economizar, vai se tornar prisioneiro do próprio esforço. Mas se aprender a economizar menos e investir melhor, você terá a chance de conquistar algo que poucos conseguem: liberdade financeira verdadeira. E é por isso que eu te digo com toda a certeza: o segredo não está em cortar, está em multiplicar. Inscreve-se no canal agora, deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem, porque eu vou continuar trazendo conteúdos inéditos, profundos e transformadores sobre finanças pessoais e investimentos. E lembra, a sua mudança começa quando você decide agir.